Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Meus irmãos, passando aqui para deixar uma palavra para nossa meditação. E o livro é Apocalipse, o capítulo número 3 e o versículo de número 20. Um texto, acredito que conhecido por muitos, onde João, ele se expressando no versículo 20, ele diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. A carta endereçada aqui é uma igreja chamada Laodiceia. Quando a gente ouve essa expressão, a gente tende a pensar que esse texto é bastante sugestivo para o pecador, mas ao contrário disso, a carta foi endereçada para uma igreja chamada Laodiceia. E Laodiceia era uma igreja, era uma cidade, portuária, né? A cidade de Laodiceia, ela era um ponto de empreendedorismo muito forte. Lá existia as melhores faculdades de medicina, existia as melhores fábricas, os melhores linhos eram fabricados ali em Laodiceia. Então Laodiceia era uma cidade muito próspera e ali residia também uma igreja, né? E interessante é que o texto nos mostra que quem está falando, que quem está do lado de fora batendo a porta da igreja era Jesus, era o dono da igreja. Parece algo que inacreditável, porque o dono da igreja estava do lado de fora batendo, né, para poder entrar. E o interessante é que para essa época aqui, o porteiro ele sentava em uma varanda por detrás da porta e ele só abria a porta quando ele reconhecia a voz do dono daquela casa. E a pessoa tinha que chamar pelo menos mais de 2 ou 3 vezes para que o porteiro entendesse que era a pessoa e ia lá e abria a porta. Isso aconteceu no capítulo de Atos, por exemplo, no capítulo 12, verso 13 e 14, quando aquela jovem Rode, Pedro tinha acabado de sair da prisão, os anjos tinham tirado Pedro da prisão, e Pedro vai até a casa. Nessa casa os discípulos estavam orando, e a Bíblia diz que quem abre a porta é justamente essa jovem Rode. E ali eu vejo que Rode estava tomando o lugar, né, do porteiro. Ela esperou até reconhecer a voz de Pedro, né, mas não pôde abrir a porta até contar aos outros, né, quem era. E quando Jesus estava à porta da igreja de Laodiceia e batia, isso deveria significar que se tratava de uma igreja rica, né? Aonde não mais escutava a voz de Deus, porque a prosperidade tinha sucumbido à vida espiritual. E isso já é um ensinamento para nossas vidas, de que a gente deve ter bastante cuidado quando a prosperidade chegar. Porque muitas vezes a pessoa acha que a prosperidade ela significa, né,
o favor de Deus, ela acha que tem pessoas que ficam autossuficientes, tem pessoas que quando recebe algo da parte de Deus já não olha, né, com tanta afeição para o seu irmão que é mais humilde. Tem pessoas que às vezes muda por conta das bênçãos de Deus, mas Deus ele não nos abençoa para a gente mudar de maneira nenhuma. E quando a gente muda, né, como foi o caso de Laodiceia, a gente fica até aberto a uma repreensão, né? A gente fica sujeito, a uma repreensão. Foi exatamente isso que aconteceu no versículo 17 do capítulo 3 da igreja de Laodiceia, porque essa autossuficiência, né, empinou o nariz dos crentes de Laodiceia. E aí, Jesus, que conhece o coração do homem, ele sonda, ele conhece, antes que a palavra saia da nossa língua, tudo ele conhece. Jesus ele faz um exame em Laodiceia e viu soberba, e viu autossuficiência. E no versículo 17 ele diz: como dizes, rico sou, e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável e pobre e cego e nu. E exatamente aqui, né, aonde a gente entende de que a humildade ela precisa prevalecer, seja no pico alto, seja na lona. E é interessante que Jesus, quando ele repreende a igreja de Laodiceia, ele fala uma expressão que me chama a atenção. Ele diz: olha, eu sei as tuas obras, que tu não és quente, que tu nem és quente nem és frio. Tomara fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da tua boca. Que coisa terrível, irmão, né? Um crente morno é o que pode causar náusea no estômago de Deus. E é interessante que a medicina da época descobriu que, dessa época aqui, descobriu que isso já é antigo, que a água morna, né, ela era colocada no doente para que ele vomitasse aquele mal. E era exatamente que Jesus ele estava buscando que a igreja de Laodiceia entendesse. Essa mornidão espiritual vai causar náusea no estômago de Deus. Mas através dessa palavra, Jesus ele está falando conosco, dizendo: eu estou batendo. Faz tempo que eu estou batendo na porta do teu coração. Faz tempo que eu estou querendo entender que a prosperidade que chegou até ti veio da minha parte e você mudou quanto a isso. E eu estou batendo já faz tempo. No momento em que você abriu esse vídeo, você abriu uma porta. Você ficou aberto a ouvir. Mas o que Jesus está querendo nesse momento é a porta espiritual a qual se encontra fechada. Hoje é tarde de você abrir. Hoje é manhã de você abrir. Hoje é noite de você abrir essas portas de uma vez por toda e permitir que Jesus entre e comece a dar novamente aquela alegria que você perdeu. Porque, irmãos, às vezes eu posso estar com a Bíblia na mão, eu posso sair na campanha, eu posso cantar no coral, eu posso pregar lá na frente,
e ser morno. Mas Jesus, ele quer devolver aquela alegria que você perdeu. Jesus está te dizendo, através dessa palavra, lembra-te de onde tu caíste. E quando ele pede para que a gente abra a porta do nosso coração, ele entende que aparentemente as pessoas veem a gente alegre, veem a gente feliz, mas só ele te conhece por dentro. Ele sabe que aquele banquete espiritual não mais existe dentro de você. É interessante que ele diz: e entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. E o que é cear, irmão? Cear fala de alegria, cear fala de banquete. Quando chega o Natal, né, quando você faz um almoço, você escolhe as melhores, né, a família, os melhores amigos para compactuar daquele momento alegre ali. E esse banquete que Jesus ele está nos falando aqui, ele é espiritual, aonde você perdeu, mas nessa tarde, é tarde de você, nessa noite, nessa manhã, é o momento em que Deus ele escolheu para novamente entrar, ceiar com você e você com ele. Quando chega alguém na minha porta, é eu que escolho, é eu que tenho a chave, se eu abro ou se eu deixo de abrir. Se eu permito que aquela pessoa entre ou fique do lado de fora. Através dessa palavra, quem está batendo é Jesus, é a palavra, dizendo eu quero entrar. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Hebreus 4:12. A palavra de Deus, nesse momento, está santificando a tua alma. João diz, santifica-o na verdade, a tua palavra é a verdade. Nesse momento de escuridão da tua vida, nesse momento de indecisão, nesse momento de quarentena, aleluia. E talvez Davi passou por esses momentos, e no Salmo 119, versículo 105, ele disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Jeremias viu que no tempo que ele foi chamado, o coração dos homens estavam completamente gelado, estavam verdadeiros icebergs. E no capítulo 29, versículo 23, ele diz: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha. Então a palavra está indo aí no teu coração gelado. Aleluia. Tu estás sem direção, tu não sabes mais o que fazer, mas a palavra de Deus, ela tem direção para a tua vida, ela quer te dar o rumo certo para a tua vida. Foi isso que aconteceu com Josué capítulo 1 e o versículo 8, se não me falha a memória. Foi através da palavra que Josué, ele viu que a palavra era a bússola, era o melhor caminho, era a melhor decisão que ele deveria tomar. Aí lá no capítulo 1, verso 8, ele diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela purifica, né? Salmo 119, verso 9 diz: como purificará o jovem, né, o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. A palavra também, ela é espada.
Em Efésios capítulo 6, verso 17, diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela está indo lá na divisão da tua alma nesse dia de hoje. Porque a palavra, ela está escondida, né, no teu coração. O salmista Davi, no 119, verso 11, ele diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Apocalipse 19, versículo 3 diz: e estava vestido de uma veste salpicada no sangue, e o nome pela qual se chama é a palavra de Deus. Talvez você esteja aí deprimido, né? Talvez a depressão tenha te pego, mas é na palavra que você vai encontrar alento. No Salmo 119, versículo 154, talvez alguém te fez algo que te machucou e tu estás aí paralisado. Mas no Salmo 119, versículo 154, o salmista diz: pleiteia a minha causa e livra-me, vivifica-me segundo a tua palavra. Então, meu amado, minha amada, Jesus está batendo. Ele está batendo e faz tempo que ele está batendo. Ele está esperando tão somente você abrir o coração para que ele entre e faça-lhe entender que o maior remédio para a tua vida é a presença de Deus na tua vida. Em uma determinada ocasião, o salmista Davi, ele, entendendo que a presença de Deus era tudo quanto mais ele tinha, aí ele, se expressando, disse: não retires de mim, né? Não se afaste de mim o teu espírito, nem retires de mim a tua presença. Ele estava dizendo: olha, Deus, tu pode tirar o reino, tu pode tirar o trono, tu pode tirar a prosperidade, tu pode tirar tudo, mas uma coisa não me tira não, a tua presença. Moisés ali, naquela dificuldade, ele disse: Senhor, se a tua presença não for comigo, não me deixe subir daqui. A igreja de Laodiceia estava próspera, estava rica, mas não tinha a presença. Mas a presença chegou batendo na porta, dizendo: eu tenho uma oportunidade a te dar. Abre tão somente a porta do teu coração. Abre teu coração e tu verás a mudança que o Senhor fará na sua vida. Deus abençoe em nome de Jesus.